Tu tem ideia de quantas lives você já fez até agora? Olha, segundo o levantamento das estatísticas da internet, eles têm lá uma estatística, né? Eu estou no ranking, estou num dos primeiros lugares. Se tem alguém lá para os três primeiros, eu estou entre os três primeiros lugares, entre as três primeiras pessoas. Mas veja só, isso não é mérito não, viu, Preto? Eu acho que isso é má vontade dos outros, é diferente, entendeu? Então as pessoas preferem se trancar, preferem, por exemplo, não vir a público dar sua opinião, ou elas entram na sua opinião e elas bloqueiam, por exemplo, que outras pessoas vão entrando e dão opinião. E tem um outro grupo, por exemplo, que é aquele grupo assim, absolutamente oportunista, né? Eu fico olhando às vezes as pessoas dizendo, ai, fulano está fazendo uma live, amanhã vai ter uma live do Beltrano. Aí quando você vê o cenário abrir, por exemplo, e você vê que a pessoa toda hora vai no mesmo lugar tomar aquele refrigerante, aquele suco, né? E lá está o nome enorme da empresa, né? Entendeu? Aí de repente a pessoa diz assim, nossa, aqui está fazendo muito calor, eu estou com a pele ressecada, mas eu resolvo esse problema sempre assim, passando um bloqueador, entendeu? Já passo o bloqueador. Então, assim, aí você faz assim, não, mas Renato, as pessoas não podem fazer isso? Podem fazer isso, mas são pessoas que não precisam fazer isso, né? Elas não precisam nem justificar o fato de que está fazendo aquilo, porque ela vai usar aquele dinheiro, digamos, para ajudar um grupo de necessitados. Porque tirar do que ela tem não faz a menor diferença, você entendeu? Porque uma coisa é você tirar alguma coisa de alguém que tem R$ 1.000, pode fazer falta 500. Outra coisa é você tirar, por exemplo, R$ 10.000 de quem tem 700 milhões. Né? Então, você vai tirar R$ 10.000, se você imaginar, aquela pessoa já tem um lucro mensal aí de milhões, né? 70, 80 milhões por mês. Então, assim, eu olho com muita cautela. Então, o que acontece? Como a gente demonstra boa vontade, né? A gente demonstra que a gente quer ajudar, quer colaborar mesmo. Então, assim, ao mesmo tempo que você vai me ver numa live, por exemplo, que, sei lá, está circulando entre Facebook e rede de mídias, entre Instagram, Skype e outras, né? Porque tem gente, por exemplo, que quando eu entro, eu estou em 5 redes ao mesmo tempo, né? Acontecendo ao mesmo tempo em 5 redes. Então, às vezes, naquela hora, você tem, assim, 4, 5 mil pessoas ao mesmo tempo ali, né? Assistindo pelo Facebook, vendo pela transmissão não sei de quê, e, e isso é um número incomensurável em dias como hoje. Então, assim, o fato de eu estar entre os primeiros que mais faz live, que às vezes eu entro em 5 movimentos por dia. Isso não quer dizer que sejam por live. Essa com você eu vou fazer com você, né? E durante 40, 50 minutos bater papo. Mas eu entro, por exemplo, como convidado de um grupo e fico lá 10 minutos num debate. E entro, por exemplo, eu entrei, por exemplo, com uma jornalista na Itália, alguém que estava nos Estados Unidos, alguém em São Paulo, eu no Rio de Janeiro. Então eu entro ali para dar uma opinião específica. Uma vez dada a opinião, eu posso sair fora, não é? Então, assim, se eu for contar eu acho que pelo menos varia, mas não menos que 5, 7 movimentos por dia. Não contando nesses 5 movimentos ou 7, o tempo, por exemplo, antes de entrar com você, exatamente 3 minutos antes, eu estava gravando uma mensagem que eu espero até que ela entre aí para ver a gente, a Adriana, de Vila Velha, Vitória, Espírito Santo. Eu estava gravando uma mensagem para essa pessoa, entendeu? E então, isso são pílulas, vídeos que eu gravo para campanhas de alimento, de conscientização, mensagens que eu gravo em áudio para alguém, para alguma pessoa, para alguma instituição, para algum grupo, para algum lugar, em algum país, ou mesmo nosso, ou mensagem individualizada, às vezes é um caso específico, eu tenho que gravar para aquela pessoa, uma mensagem em vídeo ou uma mensagem em áudio, porque é uma situação específica. E às vezes, por exemplo, uma mensagem em grupo, que tem que ser gravada em áudio ou tem que gravar em vídeo. Por exemplo,
Alguém me procurou que um grupo de médios de determinado centro estavam tendo muitos problemas de depressão e talvez pela falta do trabalho, pela atividade. Então aí eu tive que parar e gravar especificamente uma coisa dentro daquele contexto ali. Então eu não diria para você que isso não me dá nenhum mérito no sentido geral. Me dá, digamos assim, o sentido de que as responsabilidades que eu assumi, eu as realizo, né? Eu não, você nunca poderá dizer, por exemplo, que eu sou uma descoberta que você fez que na verdade eu não era verdade, eu era só uma história, entendeu? Que contava a meu respeito. Ao contrário dessas pessoas, que na verdade poderiam estar contribuindo muito mais, inclusive com posicionamento político, de opinião forte, de opinião esclarecedora, trazendo opiniões realmente contundentes que ajudassem todas as pessoas, e que preferem ficar nas suas mansões comprada com o dinheiro do sucesso que fez, dado para o público, né, dado pelo público, porque foi ele quem deu, né? Estou. Tem que botar os espíritos no meio. Então eu estava falando com as pessoas que estão nos ouvindo com você, então que não me deem nenhum mérito não, muito pelo contrário, eu acho que é vergonha dos outros, que ao invés de vir à rua e contribuir para esse momento, né, fazer movimentações e coisas, enfim, movimentos para que chamem a atenção de você concorda, não concorda? Gente, por exemplo, que se você falar, o governador vai ouvir, os prefeitos, os políticos vão ouvir, né? Então essas pessoas tinham que vir mais a público para que os políticos da sua capital, do seu município, ouvissem, entendeu? O clamor popular e tal. Então, talvez por isso eu esteja em tanta live, né? Eu estou ajeitando pessoas. Tem dia que eu falo, tá, põe fulano 19 horas que eu faço com outro 21. Tem dia que eu entro numa, 10 minutos entro na outra. É isso, tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que estar aqui para isso, entendeu? Para servir, para compartilhar, então. Que maravilha. E a gente fica muito feliz de ter essa oportunidade também, né, de ter conosco. A nossa live aqui não é patrocinada por nenhuma cervejaria, né? É pela água fluida. Né? E eu com o meu chá, que eu tomo um chá, que ele é feito por uma especialista em ervas, ela é uma especialista no assunto. Então, ela fez a junção de 7 ervas juntas, e junto, então, eu coloco uma casquinha de limão e própolis, não, como que é? Gengibre. E gengibre. São essas 7 ervas junto com o gengibre. E que é ótimo, né? Uma coisa quente. Aqui no Rio tá chovendo muito, tá frio aqui no Rio, inclusive. Tá frio. Frio mesmo. Olha só. Tá frio. Começar as perguntas aqui. Fique à vontade. O Renato Prieto, ator, artista, antes do teatro espírita entrar na tua vida, vamos relembrar um pouco do Renato Prieto, teatro espírita, como é que ele começou, o que chamou a atenção dele para as artes, qual foi a tua capacitação, trabalhos que você desenvolveu, até o ponto de encontrar o teatro espírita, que aí, no momento que você encontrou o teatro espírita, aí eu vou lhe fazer outra pergunta. Eu encontrei o teatro espírita, eu já tinha 10 anos de estrada, eu acho, assim, 8 anos. Eu era muito jovem, porque eu comecei a fazer Universidade de Artes Cênicas muito garoto, né? Quase que menor de idade. Então, eu logo de cara estreiei numa peça, um texto do Milor Fernandes. Posteriormente, eu fui fazer um espetáculo, me assistiram nessa peça, eu fui fazer um texto do Tenêncio Williams, do Teatro Manchete. O outro eu fiz no Teatro Casagrande. Posterior a isso, eu fui fazer um espetáculo no Grupo Opinião, chamado O Homem em Pó. Junto com isso, eu protagonizei um musical infantil no Teatro da Gávea. Logo em seguida, gravei um documentário que ganhou prêmio, para o Prêmio JB. Em seguida disso, então, eu fiz uma peça de teatro, uma comédia, chamada Aqui Vamos Nós, acho que era. E
posterior a essa peça, então logo em seguida eu comecei a gravar alguns programas de televisão, tipo assim, como convidado de um quadro do Chico Anísio, convidado de um quadro de um programa, aqueles musicais que o Vanucci dirigia, Vai Lá Lá Lá, Cometa Halley, que ele fez vários. Emendei com a novela Sim a Moça, um jovem galã da novela Sim a Moça. Emendei com aqueles casos verdade, emendei com uma novela chamada Corpo Santo. E aí, em seguida, quer dizer, nesse bloco ali, no período da novela, mais ou menos, foi nesse período da novela, mais ou menos, eu tive um encontro em que estavam alguns colegas que iam montar, já estavam com a ideia de se fazer o teatro e cinema e programas de televisão e séries com temática espírita. E aí eu era muito jovem, jovenzinho, mas sempre muito responsável, muito preparado, né? Muito aculturado, né? Comecei a ler com 8, 10 anos de idade, eu já pegava nas bibliotecas públicas 2, 3 exemplares por semana para ler. Então, assim, eu me debrucei sobre literatura garoto, né? Então eu já sabia tudo, quem era Clarice Lispector, quem era Nelson Rodrigues, quem era o poeta Carlos Drummond de Andrade, José Mauro de Vasconcelos, enfim, eu sabia tudo da literatura brasileira, eu tinha lido muito. Eu sempre li muito, então eu era maduro. Eu diria para você que com 21 anos eu já era um senhor de 50, com a maturidade, né? As pessoas olhavam para mim e viam que eu tinha maturidade, responsabilidade, olhavam para mim e detectavam logo, entrega essa tarefa na mão dele que ele vai. E aí me convidaram para que eu fosse participar dessas reuniões que aconteciam na sala de produção do Augusto César Vanucci, que ali ficavam todas as produções. Ficava a produção do Augusto César Vanucci, ficava a produção, na parte de baixo era a produção do programa Show da Xuxa, que era produzido por uma amiga minha, a Marne, a produção executiva, que era casado com o Mário Lúcio Vaz. Eu até fiz, engraçado, eu até queria localizar. Tem uma participação minha no programa da Xuxa como convidado dela, num programa dela. E, simultaneamente, também eu comecei a dirigir. Projeto Pixinguinha, dirigi teatro, dirigi musicais infantis, eu dirigi a primeira montagem no Brasil do Rei Leão, fui eu quem dirigiu, convidado por eles. Então, assim, eu fui para a reunião, e nessa reunião, houve um incidente qualquer com a falta de um ator, e eu socorri, entrei na leitura para socorrer, para que a leitura não parasse. E era o texto Além da Vida, psicografado pelo Chico Xavier e pelo Divaldo Franco. E aí alguém falou assim, mas já que você já leu, você leu tão bem, puxa vida, o Vanucci falou, fica com a gente, aqui só tem Matusalém. Porque assim, era só gente assim, se você imaginar que eu tinha, digamos, 28, um exemplo, não me lembro direito, digamos, o Lúcio Mauro tinha 60, Felipe Caroni 65, Augusto César Vanucci, sei lá, talvez tivesse também 60, Paulo Figueiredo também, Hilton Gomes tinha sido apresentador do Jornal Nacional, também era um homem de idade. Então, assim, eu disse, deixa eu ver quando é que vai terminar o espetáculo que eu estou fazendo no Teatro Bloch, Adolfo Bloch. E aí calhava de, por exemplo, o espetáculo não ia dar continuidade, ia encerrar naquela data que a Tônia Carreiro marcou, era Tônia Carreiro, Lunel Maia, eu e Ana Maria Nascimento Silva, que eu ganhei o personagem porque me viram na peça do Milo Fernandes. E aí eles disseram, não, a gente não pode continuar, outra peça vai estrear, a gente não vai viajar, não vai fazer São Paulo, então você está liberado. Aí eu liguei e falei, eu estreio com vocês. Então, alguns dias depois, eu estreiei com eles no espetáculo Além da Vida, Lúcio Mauro, Felipe Caroni e eu. Antes do Além da Vida, é claro que são inúmeros artistas que você pôde trabalhar junto, né? E grandes diretores. Consegue citar alguns deles para nós? Nossa mãe, um monte. Eu fui dirigido pelo Domingos de Oliveira, eu fui dirigido pelo Jardel Melo, eu fui dirigido pelo Reinaldo Buri, eu fui dirigido pelo... é um diretor importantíssimo de teatro de São Paulo, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, ele me dirigiu numa série, num especial para a TV Globo, chamado Trem Noturno,
Paulo Afonso Grisoli me dirigiu, Augusto César Vanucci me dirigiu, muita gente me dirigiu, muita gente boa. Mas assim, eu sempre fui um ator que procurou chegar no local pronto. Então eu apresentava sempre 3, 4 posições aí para o diretor, para que ele escolhesse o que era melhor para ele e seguir o meu caminho, porque eu também queria seguir meu caminho. Mas foram muitos diretores, muitos, assim. Muitos, alguns muito bons, outros absolutamente burocráticos, né? Era 1, 2, 3, Salamemengue, o escolhido foi você, faziam ali. Bia Vilachan, entrando, Bia. Eu vou fazer uma live com a Bia. Bia é uma cantora fabulosa do Recife. E quando eu fiz a apresentação no Recife, para ajudar o grupo Sempre Viva, ela que fazia a abertura do espetáculo, né? E eu subi só para ficar lá no palco assistindo a Bia fazer o show dela. É um talento essa moça. Ana Gouveia, eu fiz também uma live com ela essa semana. Com a Bia eu faço semana que vem. Então foi isso. Aí cheguei no teatro com temática espírita no meio de espíritas. Augusto César Vanucci, espírita. Felipe Caroni, atuantíssimo como espírita. O Lúcio Mauro, entendeu? Também, todos eles tinham conhecimento da doutrina espírita, entendeu? E eu já espírita também. Desde jovenzinho, já espírita. Até então não havia nenhum registro assim de um espetáculo que se assumisse um espetáculo espírita com produção caprichada e com o aval do Chico Xavier. Até então não existia um espetáculo desse quilate, digamos assim. Não, assim, eu diria para você que para chegar até onde eu comecei, digamos, antes de mim teve o grupo teve eles, né, digamos assim. Antes deles teve um outro pessoal que talvez tenha tentado fazer alguma coisa amadoristicamente, experimentalmente, diferente de nós que fazíamos isso profissionalmente, né? Então você tinha ali uma turma toda muito experiente, porque eu já vinha dessa jornada toda que eu acabei de contar, e eles todos vinham com as suas histórias, né? Cada um desses atores já tinha a sua história fincada. O Lúcio Mauro estava fazendo um sucesso fenomenal na escolinha do professor Raimundo. A Rosana Pena, atriz, também estava fazendo novela Nina, ou uma outra novela das 6 na TV Globo. Felipe Caroni estava fazendo uma novela das 7, se não me engano, era Marrom Glacê, ou Locomotivas, enfim, uma dessas novelas. E depois entrou Norma Bloom fez 200 novelas, não é? Tinha também a Léa Bulcão. Léa Bulcão era uma atriz que foi a atriz que estreou os espetáculos do Nelson Rodrigues, a Engraçadinha. O Jorge Queiroz era um diretor respeitadíssimo em televisão, Paulo Figueiredo, um ator respeitado e um autor respeitado, diretor também. E o Tom Gomes era o apresentador do Jornal Nacional, junto com o Cid Moreira. Então você imagina, Solange Teodoro também estava na novela das 8, também fazendo alguma coisa numa novela das 8 na TV Globo, também estava no elenco. Então, você tinha aí uma turma que cada um tinha sua história. E eu era um jovem. Ainda no meio de todos eles eu era o jovem, eu era o mascote, eu era o garoto. E então o que tinha mais energia, o que tinha mais ideia, vamos fazer assim, vamos para lá, não vamos parar, vamos fazer em tal lugar, fulano convidou. E o Felipe Caroni, ele me dava corda, porque o Felipe Caroni gostava, ele dizia, já fiz muita novela, agora eu vou dedicar a minha vida aos assuntos espirituais, vamos fazer, Renato, ele me chama de Renato. Vamos, Renato, fazer, vamos embora e tal. Quem quiser vem, quem quiser vem. Então ele virava na cara do Vanucci, né, ele dizia, o pajé, se quiser fazer, faz, se não quiser, faz eu e o Renato. E ele chamava o Lúcio Mauro de Tacacá, por causa daquele negócio de Belém do Pará, né? Ô Tacacá, a gente quer você junto com a gente, se quiser fazer, faz, se não quiser também não faz. Porque nós vamos fazer. Não vamos, Renato? Vamos. E aí eu fui formatando uma equipe, produtora, administradores. Você chegou a conhecer a Fernanda, que trabalhou comigo, minha administradora? Não chegamos não chegou, né? A Fernanda desencarnou tem uns 2 anos. Então, assim, trouxe a Fernanda para administrar, e aí teve que montar uma equipe, porque, assim, a gente tinha, digamos, 10
digamos, duas pautas e tinha 20 pessoas que queriam. Entendeu? Então tinha que ter alguém para organizar. Então eu comecei a montar o sistema de equipe e tal. E aí, nesse meio caminho, assim, o Vanucci desencarnou, nós fomos dando continuidade. Depois, o Lúcio Mauro sempre com a gente também, viu? O Lúcio gostava de ficar com a gente, porque era festa, né? A gente viajava muito, era festeiro, e meu paizão chamava de meu pai. Sempre chamei ele de meu paizão, a Lu, mulher dele, a Rai Luísa, sempre chamei de mãe Lu. O Lucinho, o Mauro Filho, se você vê, me chama de tio. Cadê meu tio Renato? Ó, meu tio Renato tá aí. Né? Me chama de tio sempre, porque é uma família, minha família, né? Eles são minha família. Os Carone também são minha família. Então eu fui dando continuidade, né, no projeto, né, de fazer a arte com temática espírita. Além da Vida, um espetáculo consagrado, né? Está aí até hoje. E foi, claro, o seu primeiro espetáculo espírita. Você que já tinha 10 anos de experiência, de estudo, de pesquisa, trabalhando com os melhores dos melhores, ou seja, imagina só o homem ser dirigido por Domingos de Oliveira e tendo como parceiro de palco Tônia Carreiro. Meu Deus do céu, que currículo é esse, Renato Prieto? Antes disso eu já tinha feito também Réveillon com a Regina Duarte. O que nesse momento não é nem... nesse momento, Deus que me perdoe, não é nem um privilégio. Eu estou falando com você porque vocês é de teatro, os amigos aí são de teatro, também eu estou falando, mas assim, nenhum mérito. Se me perguntarem se é verdade que eu fiz Réveillon do Flávio Márcio com elas, assim, deixa eu ver aqui no meu currículo para ver se é isso mesmo, acho que não tenho certeza e tal. Mas enfim, eu já tinha feito isso também, eu tinha feito muitas coisas, assim. Eu fui logo muito prestigiado, né? A Ângela Viagens, quero que você fale do CD Duetos. Eu falarei do CD Duetos daqui a pouco, se você quiser, Ângela, com o maior prazer. Está anotadinho aqui. Mas eu estava falando, né? Foram 10 anos, né, de preparação, de estudo em espetáculos e seriados e novelas do mundo, digamos assim. Aí você teve a sua primeira experiência, que foi o Além da Vida, uma grande experiência. E o que você percebeu de diferente no ambiente para a arte espírita? Eu entendi a sua pergunta porque eu li a sua boca, entendeu? Porque a sua voz começou a sumir. Eu sou um bom leitor também de lábios. Eu acho que a diferença era que eu estava criando personalidades ou personagens que eu tinha consciência e conhecimento já bem de 10 anos, de 15 anos, né? Eu já tinha conhecimento do conteúdo. E então, assim, eu estava, assim, digamos, que eu podia fazer muito bem aquele personagem A, B, C, mas aquele personagem ali eu podia fazer 1000 vezes melhor, porque eu conhecia a alma do sofrimento, eu sabia o que estava acontecendo, entendeu? Então, assim, eu diria que, assim, a nível de arte não tem diferença nenhuma, porque teatro, ele é bom ou ele é mal feito. Ele é qualificado ou ele é sem qualificação artística. Ele tem um elenco maravilhoso ou tem um elenco parte bom, parte ruim, ou o elenco todo despreparado. Então, arte é arte, cultura é cultura, teatro é teatro, não importa do que você está falando, entendeu? Tanto que, por exemplo, eu cheguei aonde eu cheguei exatamente por isso, porque eu não fui tratando isso como se fosse uma coisa menor. Vou falar de espiritualidade, então é uma coisa menor, assim, não preciso ficar me aborrecendo muito, vou lá, faço, todo mundo vai assistir mesmo e tal. Eni Oliva tomou vergonha e entrou, né, Eni? Então, assim, arte, você tem que fazer ela com capacitação, com gente qualificada, com atores qualificados, entendeu? E fazer bem feito. Porque, assim, o público ele foi me impulsionando, entendeu? O público é que foi, por exemplo, digamos que alguém te dissesse assim, mas espetáculo com temática espírita, e a pessoa diz, sabe, é o Renato Prieto, entendeu? Quem está fazendo é o Renato Prieto, sabia? Então, assim, aquilo que eu já tinha feito deu credibilidade
para eu fazer o que eu queria fazer, entendeu? As pessoas viram que eu não estava brincando, quer dizer, eu não era um oportunista, alguém que estava posando ali, entendeu? Para tirar alguma vantagem. Não, eu estava ali para servir, né, com as ideias, né? E, Renato, por que que foi um caminho sem volta? Quando você entrou no Além da Vida, você produziu outros vários espetáculos com a temática espírita. Uhum. E por que você ficou? Você nunca mais voltou, por exemplo, para um Nelson Rodrigues ou para um Plínio Marcos? Por que que o Renato, o teatro, a arte, sem volta? Eu cheguei a ser assistente de um espetáculo, inclusive no Rio, escrito pelo Plínio Marcos. Posteriormente, isso eu preciso confirmar depois com o filho dele, preciso localizar o filho dele nas redes, para ele me confirmar. Ele foi até o teatro e me entregou um texto já em São Paulo, sobre o ator, e ele disse: eu escrevi isso por sua causa, eu escrevi esse texto pensando na tua história e nas nossas conversas, o Plínio Marcos me disse. No caso, por exemplo, do Nelson Rodrigues, por exemplo, eu sou vizinho do Nelson Rodrigues a vida inteira, né? Eu moro no Leme, ele mora no Leme a vida inteira. Aqui, cansei de andar no calçadão batendo papo com o seu Nelson, quando ele estava andando com a acompanhante dele, porque ele precisava fazer exercícios e tal. Chegou um dia que, por exemplo, eu também me fiz essa pergunta. Eu disse, bom, se eu continuar fazendo qualquer outro tipo de trabalho, o público ele vai se confundir, né? Tipo assim, digamos, à noite, durante o dia uma moça de família e de madrugada uma prostituta, sei lá, entendeu? Não é? O marido em casa é um santo, mas fora de casa Deus é que sabe quem ele é e tal. Então eu comecei a pensar nisso, você entendeu? Tipo assim, o público não pode se confundir, né? E aí eu comecei também a ter os meus próprios conflitos. Meu Deus, eu vou parar tudo que eu estou fazendo. Eu já tinha tido vários contratos, né, na televisão. Era possível conseguir novos contratos, novas novelas, novos trabalhos. E eu pensei, como é que vai ser isso, né? E o que vai ser, meu Deus? E tal. Aí eu fui conversar com os médiuns que eu escolhi conversar, que são os maravilhosos, únicos, absolutos, maiores do Brasil. E eles disseram, Renato, você abraçou essa causa por afeto, por amor, você queria contribuir, você queria, digamos assim, fazer parte desse momento, você queria ser um voluntário dessa possibilidade da difusão pelo caminho das artes. E se você parar, o projeto não vai como ele deveria ir. Não, né? Você só vai saber quando ele vai chegar se você continuar fazendo ele. Aí você vai saber onde ele vai chegar. Mas também, se você quer parar, é livre-arbítrio seu, né? E você está aqui para querendo contribuir, babá. E aí, mas se eu fosse você já começou. Né? Já começou, dá continuidade. Então, aí a partir daí eu comecei a não aceitar mais. Por essa peça tal eu não faço, mesmo que fosse um grande salário. O personagem tal que me ofereceram fazer a novela das 8 na Globo, eu não fiz, porque eu achei que ele depunha o personagem, entendeu? Numa emissora popular, o público ia confundir o ator com o personagem e ia me trazer transtornos, entendeu? Sabe? E aí eu fui pensando, como é que vai ser, entendeu? Vou tomar uma decisão, entendeu? Eu pensei, vou levar em frente, então. Vim para casa e tomei a decisão. A partir daí eu comecei a não aceitar, entendeu? Os trabalhos e comecei a diversificar aqui dentro. Vídeos, conferências, documentários, enfim, teatro. E aí o mundo foi se abrindo, foi se abrindo, foi se abrindo, foi se abrindo. E até tem uma moça agora que perguntou, mas como é que é isso, né? Porque eu vou até voltar ela aqui, que eu vi ela perguntando aqui, como é que era isso, né? Você faz a pergunta dela aí. Você que fez o André Luiz e você ficar reconhecido, enfim, num personagem. Mas olha, não é bem assim, entendeu? O público que já lotava os teatros, por exemplo, eu me lembro que quando eu estreiei uma peça minha no Teatro Vanucci, eu soube disso lá nos bastidores.
Eu já estava no teatro, eu tinha chegado cedo, porque tinha que fazer umas correções na parte técnica. E uma atriz chegou aos prantos pela plateia, eu estava no palco arrumando lá a parte técnica. E eu disse, ela estava chorando. Eu achei que tivesse acontecido alguma coisa com o pai dela, que estava doente em São Paulo. E eu falei, o que houve? Algum problema com teu pai? Ela falou, não, Renato, estou chorando de emoção. A fila está dando volta no shopping. A fila para nos assistir. Está dando volta no shopping, já chegou na escada rolante. Então, veja só. Na verdade, o filme, ele me deu uma proximidade em cidades, bairros, municípios, onde eu nunca estarei ou poderia estar nessa encarnação. Em países onde eu não vou pisar nesta vida, não dá tempo, são muitos países, não é? Eu não tenho como pisar nos 500 municípios de São Paulo, já pisei nos 200, 250 ou mais, entendeu? Então, assim, não existe um estado do Brasil que eu já não pisei exaustivamente, em todos os principais municípios e tal. Aí o filme, ele, digamos assim, ele veio trazer uma outra coisa, tipo assim, alguém falou, nossa, eu assisti um filme com um ator assim, 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 aí alguém diz assim, ué, mas você não conhecia ele? Já faz teatro há muito tempo, gente, ele fez novela, ele lota o teatro no Rio de Janeiro, ele é muito conhecido, muito respeitado, é premiado. Sempre tinha alguém da imprensa ou de alguém que abriria essa defesa, entendeu? Então o filme, claro, ele tem muita importância, porque ele me ajuda a estar em lugares, inclusive a divulgar a doutrina espírita em larga escala, e é isso que eu quero fazer na vida, que é divulgar a doutrina espírita pelos caminhos das artes. Os filmes e as séries, os novos filmes que eu ainda vou fazer, eu ainda vou fazer muito filme, muitas séries para televisão, eu tenho muita coisa que eu vou fazer entre esse final de ano e o ano que vem. Eles me permitirão estar na casa de pessoas onde eu nunca irei tomar um café. Então isso é que é bom, entendeu? Então eu sou grato a ele, mas eu tenho que ser grato a tudo que eu já fiz, porque o que eu fiz é que me trouxe para onde eu estou. Você falou com muita propriedade, né, que essa questão da capacitação do artista, né, independente da linguagem que ele for oferecer a sua energia, a sua talento, digamos assim, é o mesmo, né? Então, a preparação de um ator para uma peça espírita ou para um filme espírita, no que ele se difere? O que um ator, para fazer um espetáculo espírita ou entrar num filme espírita, além de tudo que a gente sabe, do estudo, da entrega, da pesquisa, o que a mais você acha que tem que ter nesse artista para prestar um bom serviço? Eu acho que tem que ter um monte de coisa. A Moira Prado falou assim, na minha casa ele vem. Realmente, eu fui muitas vezes na casa da Moira aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que o artista, ele tem que ter qualificações, não só as qualificações do teu trabalho, né? Daquilo que ele faz, mas o público, gente, veja só, assim, que tem coisas que eu não gosto muito de falar, né? Assim, porque as pessoas leem cada uma de um jeito aquilo que você fala. Você acha, por exemplo, que eu estou a caminho de 7 milhões, eu nem somei o público todo que vocês levaram aí com o espetáculo Semeador de Estrelas, que eu dirigi, porque faz parte do meu projeto, então é público do meu projeto também, não é? Mais de 15 mil. Hã? Mais de 15 mil. Então já tem que botar na conta aí. Então você veja, por exemplo, você acha que alguém vai sair de casa, estacionar o carro, entendeu? E se não fosse assim, o Edu tá me convidando para comer um pão de queijo Edu em Minas, pelo amor de Deus, Edu, não faz isso comigo, eu já estou indo amanhã, já estou indo. E vou tomar café também no fogão a lenha aí com a Ângela. Obrigado, vocês todos. Gente, assim, eu estou a caminho de 6 milhões, 800, 7 milhões de pessoas que assistiram no teatro. A pessoa sai de casa, estaciona o carro, alguma coisa ela se movimenta. Você acha que ela se movimenta só por causa de alguma coisa? Ela tipo, porque é uma peça espírita, é uma comédia? Não, ela se movimenta em torno de algo. Tipo, tudo que esse ator faz eu não perco. Gosto muito desse ator. Eu já assisti várias peças dele. Porque depois de 30 anos de profissão, gente, as pessoas já assistiram vocês
várias vezes. Já estiveram no seu teatro várias vezes. Então eu conheço gente, por exemplo, que foi me assistir. Obrigado, Edu. Eu conheço gente que foi me assistir, por exemplo, levado pelo pai e a mãe, digamos, que tinha 60 anos. Essas pessoas se casaram e elas foram me assistir levando seus maridos e esposas. Essas pessoas voltaram posteriormente levando os seus filhos, adolescentes, digamos, hoje com 17 anos, por exemplo, com 18. Então, eles já estão indo com as suas namoradas. Eles vão com as suas namoradas, com os seus namorados. Então, por exemplo, às vezes acontece de uma pessoa chegar perto de mim e falar assim, Renato, mamãe ia ficar tão feliz se ela pudesse te assistir, ela realmente está em casa, debilitada, não pode. E eu estou entendendo que essa senhora está com problemas de saúde, tem 80, 90 anos, ou nossa, se mamãe não tivesse desencarnado, ela estaria aqui conosco, porque foi ela quem me trouxe ao teatro junto com o papai, entendeu? Então ela foi com o papai, foi com a mamãe, foi com os 3 irmãos, entendeu? E vamos ver. A Ângela está me fazendo uma pergunta que é sobre a ideia de fazer um espetáculo online. Veja só, eu tenho essa ideia sim. Eu apresentei essa ideia para duas empresas de televisão, para marcar uma data, e nós entrarmos, então, ao vivo, as pessoas comprarem o ingresso, que todo mundo possa pagar, tipo 10, 20 reais é o ideal, para que, então, uma parte do dinheiro seja transformado, e eu estou dizendo, quando eu estou dizendo uma parte, estou dizendo a metade do dinheiro. A metade do dinheiro seja transformado em alimento, medicamento, para ajudar grupos, e a outra metade seja para sustentar a minha equipe querida, né? Meu povo, Alessandra Meirelles, Marcos Santos, Vitor Meirelles, Rogério Faria, Márcio Botti, Cláudia Rolim, a nega, né, que está comigo há 28 anos, Denise Guedes, né, que me deu 2 filhos maravilhosos que eu adotei, o Tiago e a Alessandra. Eu preciso, então tá a caminho. Vamos aguardar, vamos torcer para dar certo, viu? É Angel na viagem. Vai. Isso, Renato, não é jogando confete, né? Apesar que eu te amo, nós somos irmãos, mas é uma constatação. Eu nunca vi nenhum artista no mundo divulgar um filme durante tanto tempo como você ainda divulga e promove o filme Nosso Lar até hoje. Geralmente o artista, ele tem aquele contrato, ele é obrigado a ir numa pré-estreia aqui, numa pré-estreia, e no máximo quando o filme é lançado, e depois ele vai fazer outra coisa, ele vai cuidar da vida dele. E você até hoje promove o filme Nosso Lar em vários países, né? Conta um pouquinho para nós sobre isso. Mas o nome disso é comprometimento. É comprometimento. Quando você é comprometido, você faz. Você tem que se lembrar que o filme, quando eu terminei de filmar, por exemplo, vou dar um exemplo, em agosto, ele só foi estrear porque ele teve que ser levado para fora do Brasil para finalizar e fazer todos os efeitos especiais. Então ele só foi estrear, digamos, em setembro do ano seguinte. Digamos, 10 meses depois ou 12 meses depois. Eu, nessa época, com a colaboração do meu querido e amado amigo Miguel Dal e da Michele Campos, minha querida Michele, que também trabalha hoje, é aeromoça exclusiva da família do Roberto Marinho, eles me deram, eu consegui o apoio, entendeu? De passagens aéreas. Então você imagina, quando eu comecei a rodar o Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste. Vamos combinar que as principais capitais brasileiras, aí 27, né? Se eu faço 4 por semana, por exemplo, uma por semana, 4 por mês, em 2 meses eu fiz 8, em 4 meses, né, eu fiz 16, em 5, 6 meses eu fiz o Brasil todas as capitais, né? Em algumas eu tive que voltar devido ao sucesso, fui voltando. E às vezes eu aproveitava aquela capital para ganhar tempo, então eu ia fazer, por exemplo, os principais municípios. Quando eu vou aí com vocês, por exemplo, em Porto Alegre, então eu faço os principais municípios que ficam no entorno, até 200, 300 quilômetros de Porto Alegre. Assim em Santa Catarina, assim em São Paulo, assim em Vitória.
Por exemplo, se eu vou a Vitória, Espírito Santo, eu faço Vitória, eu faço Guarapari, eu faço Cachoeira do Itapemirim, eu faço Linhares, eu faço Colatina, eu faço São Mateus, entendeu? E depois, então, finalizo fazendo Vitória e Vila Velha. Então, já faço logo ali no entorno todos os principais municípios. Então, você veja que loucura. Quando o filme estreou um ano depois, eu tinha passado o vídeo em todas as minhas apresentações, de 2 minutos, um comercial. Eu tinha colocado atrás de mim, nas minhas entrevistas, em todos os canais de televisão, de todas as TV Globo do Brasil e outros canais de televisão todos. Eu tinha uma exclusividade e tinha publicado fotos de todas minhas, dos bastidores ou de cena. Então você imagina, foi um ano antes do filme estrear, quando ele estreou, a cama estava pronta também. Mas veja só, ninguém me deve nada, eu não fiz favor para ninguém, isso não é cobrança de nada. Eu fiz isso tudo por um negócio chamado comprometimento. Eu sou comprometido com as ideias, eu sou grato pela espiritualidade, entendeu? Pelo carinho, entendeu? Das pessoas, né? Assim como a Rô Veiga está perguntando, como eram as gravações, me senti nas cenas do Umbral. Eu me emocionei muito com a cena com a Chica Xavier. Eu adorava gravar cena com os meninos, com os meus filhos, porque antes de gravar eu ficava brincando, correndo com eles pela casa, fazendo baderna, e aquilo me deixava mais leve, porque o personagem era muito sisudo, muito fechado. Eu gostava. As cenas do Umbral realmente me trouxeram dificuldades, porque era muito frio, eu estava muito magro, mas eu sabia que aquilo ia apresentar o resultado que apresentou. Então é isso. A gente tem que botar na testa assim, comprometimento. Agora, para ser comprometido, tem que pagar um preço. Veja, não que eu tenha que pagar o preço. As pessoas acham que tem que me cobrar aquilo que eu não devo. Então elas vão ter mais um compromisso na vida. Elas vão ter que dar conta de cobrar de mim aquilo que eu não devo a elas. Aí tem o preconceito, o mau-caratismo, fechar portas, dificultar a realização de trabalhos, essa coisa toda. Mas comigo já não acontece mais muito, porque, digamos, como diz a Fafi Siqueira, que Deus a abençoe, eu sou muito grato por isso que ela falou. Ela fala assim, Renato Prieto não é um nome, Renato Prieto é uma grife. Então, assim, eu sou muito grato por ser uma grife, né? Que o meu nome ajude as pessoas, por exemplo, assim, quando eu faço uma campanha pedindo cesta de alimento em algum lugar do Brasil, e gravei várias agora nesse período, gravei várias. E aí eles bombeiam o meu vídeo lá naquele estado, pedindo, entendeu? A bolsa de alimento para ajudar um grupo tal, por exemplo, rapidamente se consegue. Assim, 200... eu estava falando sobre comprometimento. Isso é comprometimento, entendeu? Você ser comprometido com a doutrina, com os assuntos espirituais e ser comprometido e ser grato. Porque a gente tem que ter gratidão pelas coisas que a gente recebe, tem que ter gratidão pelos benefícios que nos chegam às mãos. Não é? Eu gosto muito de uma frase que eu uso muito no meu cotidiano, que é da queridíssima Márcia Aidê, bailarina, e eu roubei dela essa frase uns anos atrás, e eu falei, vou roubar essa frase sua, Márcia. E primeira bailarina do mundo, né, Márcia Aidê. Ela acorda e muito feliz, e a primeira coisa que ela diz sempre é: o melhor ainda está por vir. Entendeu? Então, assim, ok, fizemos a peça, lotamos teatro, lá atrás tinha, digamos, 50, 100 pessoas para nos assistir, não é? Agora tá vindo aí, por exemplo, não é mais 50 mil, agora virou 1 milhão, agora não é mais 1 milhão, é 2, é 3, é 4, né? Aí vai juntar o público do filme, é 30 milhões, 40 milhões, só se fala em milhão. Aí eu gravei a prece do Chico, né? O texto vai passar, aí 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, quase 4 milhões agora, não é? E viraliza. Então, assim, eu acho que o melhor está por vir, não é? Tipo, os novos filmes que eu vou fazer, que com certeza eu vou fazer. Eu estou envolvido em projetos, alguns eu posso citar, outros eu não devo, não é legal, porque ainda está em andamento. Mas, assim, eu tenho uma bandeira, digamos, balançando na minha direção para eu ser protagonista, antagonista de uma grande produção cinematográfica,
não é? Eu já está mais ou menos certo. Parou porque começou a pandemia. A filmagem começava agora, em abril. E até eu nem falaria nada, porque eu só depois que eu acabo de filmar, tá tudo pronto, aí eu começo a falar, entendeu? Porque até acabar a gente nunca sabe. Ó, tanto que eu não comecei, não é? Não começamos por causa da pandemia. Eu tô envolvido em 1 ou 2 documentários, também de suma importância para fazer. Esse documentário, um deles eu falo, que é sobre, eu quero contar a história do espírito do Dr. Fritz, esse médico que desencarnou na Alemanha, como é que ele veio trabalhar no Brasil através da mediunidade, como é que é esse trabalho mediúnico. Essa tarefa está sendo desenvolvida pelo Rogério Faria Júnior, né, que ele é ator e cineasta. Eu estou envolvido junto com uma outra pessoa, numa minissérie, que essa já vai ser para televisão a cabo. Qual vai ser? O HBO, Netflix, a Amazon, vai ser Globoplay? Eu não sei qual delas, porque, na verdade, eu sei que eu sou protagonista da série, e sei quem é o autor, mas quem vai negociar é um produtor, é um manager. Né? É ele que vai ter que sair a campo negociando com essas televisões. Estou envolvido pode ser que eu me esqueça, com Ricardo Magalhães, é um autor de São Paulo, ganhou todos os prêmios na Bienal de São Paulo, um livro que tem dentro da temática espírita, mas também para a juventude, para adolescente. Eu preciso até anotar o nome depois para falar, entendeu? A adaptação do Cyrano Rosalém, eu pedi que fosse dele, assim como é a do Divaldo, né, do Semeador de Estrelas que vocês fazem. E então ele está buscando patrocínio, depois tem que começar a dirigir. Eu vou dirigir também, estou finalizando as conversas, né? Estou reativando com outro grupo de um grande estado brasileiro, assim como vocês estão aí no Sul, comandando o Sul, com o Semeador de Estrelas e novos espetáculos. Eu quero fazer isso agora, sei lá, Oeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, e deixar grupos que tenham, como vocês, que falam a mesma linguagem, que estão no mesmo diapasão, entendeu? Então, eu espero, essa vai ser a primeira tentativa minha com essa turma, e se der certo, né, sempre o Marcinho atrás de mim para montar luz e som, né, sempre meu eterno técnico, a minha equipe me ajudando, produção, a Alessandra, né, e a turma toda, do Cláudia Rolim, e... Gente, tem mais coisa. Coitado, tem o Rodrigo Fonseca, que é um dos mais importantes críticos brasileiros. Ele está adaptando para o cinema, ele já fez uma bíblia do Encontros Impossíveis. Ele está aproveitando essa quarentena para escrever isso. Ele já fez uma bíblia, já entregou na mão do produtor, que é a empresa do Roberto Faustino. Ele que vai então levar a campo para buscar a finalizar isso aí. Então, mais um protagonista e mais um grande personagem. Meu Deus, que mais? Não, tem mais. Tem um projeto sendo desenvolvido também ele é redator, não, gente, ele é roteirista, muito respeitado, muito querido, que é o Rogério Sacchi. Ele está desenvolvendo em cima de um tema, de um texto, de um conto do Chico Xavier. A princípio ele botou um nome, não sei se vai ser esse ainda, também sob o comando das mãos da empresa do Roberto Faustino, junto com o Marco Altberger. Mas aí eu já montei um braço com ele também de ideias, você entendeu? Tem o Wagner de Assis que está andando aí, buscando para começar talvez daqui uns meses, não sei quando, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, entendeu? E eu não sei se estou lá, eu não li o roteiro, então é uma pergunta que eu não posso responder, mas outro dia perguntaram para ele, ele falou, claro, André Luiz está lá e tal, mas eu não li o roteiro, mas a princípio também teria essa possibilidade. Isso é o que eu estou me lembrando, fora que eu ainda estou viajando com 2 peças de teatro. Eu atiro por todos os lados com muita responsabilidade, para deixar o máximo de coisa possível no planeta sendo desenvolvida com a temática, entendeu? Mas nesse momento estou parado, estou aqui triste. Sim, todos nós. Inclusive um desses projetos, né, é um que nós estamos começando a conversar, a namorar, né, Renato? Uma nova Exatamente.
né? Que Com a estamos... Marília Dani. Exatamente, porque eu dirigi um espetáculo que foi um sucesso retumbante, há 15 anos fazendo sucesso, chamado Lembranças de Outras Vidas, com a Marília Dani e o Paulo Hernani. E aí, ela agora vai autorizar, talvez então eu faça isso com o grupo aí daí de Porto Alegre, entendeu? Já é mais uma coisa para mais adiante, entendeu? Eu estou aqui para servir, entendeu? Então, assim, eu não tenho tempo, durmo 8 horas e trabalho 16. Bom, para encerrar, então, eu gostaria de te perguntar, porque, é claro, o grupo está parado, né? Os trabalhos estão parados, as contas não param, né? Além de você, tem toda uma equipe, né? Assim como todos nós que precisamos, no mínimo, nos manter. E eu vi que você era uma ideia genial de voltar, de produzir mais CDs, né, e colocar à disposição das pessoas. E eu fico imaginando, olha só o nível ou digamos assim, o desafio, né? O Renato lançou um CD de duetos, só com o Divaldo, só. Conte mais para nós, onde o pessoal... O Divaldo diz que ele diz que essas ideias malucas só saem da minha cabeça, né? Ele fala, Renato, meu filho, essas ideias malucas só saem da sua cabeça. Sim, porque ninguém tinha feito nunca, né? Então você pega o CD, coloca ali no seu carro, ou transforma ele num pendrive, leva para onde você quiser também, e você vai ouvir textos magníficos, e que esses textos são duetos, né? Na mesma faixa está Chico Xavier e eu. Na outra faixa está Divaldo Franco e eu. Então são 14 coisas maravilhosas. E isso é um movimento para poder... E aí as pessoas têm que ter... Às vezes eu fico pensando se as pessoas raciocinam. Porque tem que raciocinar. A pessoa, assim, R$ 20 custa o CD, né? Aí a pessoa tem que raciocinar que o CD foi impresso. E quando você imprime um CD, isso aqui, por exemplo, ó, isso é tinta, tá certo? Para você imprimir um CD, você tem que pagar. Isso aqui é uma capa dupla, ó, dupla, né? Ó, dupla, de papel duplo, de papel de qualidade. Isto aqui é colorido, né? Então, isso é uma gráfica que tem que fazer isso com papel cartoon forte. E então o que eu fiz? Eu comecei a disponibilizar. É a margem de lucro, que não é muito, viu, Preto, que dá. Né? Na verdade, é uma margem pequena de lucro, porque tem que pagar o correio. As pessoas que pedem, eu vou pedir logo o seguinte, paciência, porque você veja, eu enviei para minha irmã um presente para ela que eu tinha que enviar, e demoraram... Isso eu mandei nesses sistemas rápidos. Ela só recebeu hoje, depois de 12 dias. Então, que as pessoas tenham paciência. Está todo mundo que já pediu lá atrás recebendo. E quem não recebeu ainda vai receber, porque aqui no Brasil tem umas coisas que eu gosto muito. O serviço de correios e telecorreios e o corpo de bombeiro é um negócio para a gente aplaudir, não é verdade? Eles funcionam. São todos autografados por mim, ó, escrevo uma mensagem diferente em cada CD. Então você coloca fixo aí o telefone da Alessandra, você tem? Eu te digo, olha, 21 é um zap, ó, você vai ligar de graça. 21, anota aí, 21 9 7945 3356. Aí você põe ele fixo aí na frente para o público ficar vendo, né? 21 9 7945 3356 é um zap, você vai ligar, não vai gastar um tostão. Então é óbvio que o correio cobra uma taxa e no meio, entre a taxa e a impressão do CD, tem um lucro. Esse lucro, eu vou ajudando a equipe a comer, a se virar, a pagar uma conta, entendeu? Porque assim, não tem por que passar dificuldade e fome, né, minha gente, nesse momento. Então vamos lá. E também se eu tiver com fome, eu vou bater exatamente, até ó. Deixa ele fixo ali, Luiz Preto, tá vendo? Ó, 21 9 7945 3356. Não adianta, minha gente. Eu bateria na porta do meu prédio inteiro, sou besta. Ia pedir comida. Atenção, eu ligava o porteiro e dizia, liga para todo mundo, diz que eu estou aqui no 506 passando fome. Estou com fome.
sem a menor vergonha. Então esse dinheiro do lucro do CD, você vai ligar por Zap, vai falar gratuitamente, que está aí fixado na frente ali, ó. Vai falar com a Alexandra, que vai atender você com muito carinho. E ela vai colocar no envelope, ela vai colocar no correio, os correios estão funcionando. E não vai chegar em 2, 3 dias, gente. Mas todo mundo já está postando que está recebendo. Porque o serviço do correio funciona muito bem, é um povo muito honesto, né? Eu gosto muito do pessoal do correio. Então, é esse CD lindo, Duetos Preces, Renato Prieto com Chico Xavier e Divaldo Franco. Só. Usado, né? Renato, te agradeço, meu irmão, amigo, meu mestre. Obrigado pela tua disponibilidade. Agradeço todos os amigos aqui que estavam na live e que voltaram, né? Após o encerramento da outra. Lembrando que essa é uma forma que nós encontramos na Haribo aqui de Porto Alegre, de criar essas lives para nos conectar, nos reconectar com as pessoas que gostam do nosso trabalho, para outras que vão nos conhecer, e sempre promovendo as pessoas que estão conosco neste momento, né, para que elas vendam seu peixe, digamos assim, e troquem ideias saudáveis. Renato, deixa eu no encerramento uma mensagem que você queira. Deve ser chato, né? Todo mundo chega para Renato, ninguém te diz assim, Renato, não tem nada, né? O pessoal sempre diz, Renato, deixa uma mensagem pra gente, né? Imagina. Primeiro, assim, basta ficar nas minhas redes, tudo que nós falamos aqui, coisas que eu não falei, vão sendo postadas nas minhas redes, e todas elas têm o mesmo nome, Renato Prieto Ator, né? Instagram, tudo meu é Renato Prieto Ator. Vão lá, se inscreve, entra, porque isso é importante também, porque a gente comunicar com as pessoas. E acho que a mensagem que eu posso deixar é que as pessoas, primeiro, não fiquem se contaminando com excesso de informações. Nem tudo que reluz é peixe, né? E nem tudo que balança o rabo, entendeu? É bicho do mato. Tem verdades, tem interesses políticos, tem jogadas. O ser humano é assim, infelizmente, porque nós estamos num planeta em que as pessoas são diferentes, de comportamento moral diferente. Então, primeira coisa, pare de ser transmissor diário de doenças e notícias. Se você sabia, aí manda um e-mail, fulano, manda um zap, contando tragédia, entendeu? Vou logo avisando que todos os que entram no meu zap, quando eu vejo a primeira linha, eu já sei que é tragédia, eu deleto. Ou eu pauso e vou lá e apago. Porque eu prefiro alguém que me dê bom dia, perguntando coisas maravilhosas. Então, dê bom dia às pessoas, mande mensagem para todo mundo o dia inteiro de perseverança, de fé, de coragem, de altruísmo. Se ofereça para essas pessoas dizendo, olha, se você por acaso precisar de mim, eu estou aqui à sua disposição, entendeu? Se eu puder te ajudar, fazer alguma coisa por você, pode me ligar. Não pânico, não. Medo, nunca. Pânico e medo, elas não são boas conselheiras. Elas não vão resolver o problema. Faça tudo o que você precisa fazer com responsabilidade, respeitando o corpo que você recebeu, mas não ande por aí como se em qualquer lugar que você encostar tem alguém te esperando na esquina para matar você. Não é assim que funciona. Ninguém... Lembra daquela frase de velha que diz que só quem morre de véspera é peru no Natal? Meu amor, se não for a sua hora, não é a sua hora, você entendeu? Eu repito sempre o texto do Raícha, meu amigo espiritual. Vá trabalhando, vá levando a sua vida à frente, é assim, é a situação do momento, e é o seguinte, sem outras preocupações, se o seu CPF não tiver nessa conta, você não tem que pagar essa conta. Então essa pergunta você tem que fazer para você. Será que o meu CPF está nessa conta? Será que eu não fiz absolutamente nada para merecer, entendeu? Que ele não esteja nessa conta? Né? Será que eu vou ter que pagar essa conta? E compartilhar, gente. Se você tem 10, compartilha 5. Se você tem 2 quilos de arroz, compartilha meio. Não fica estocando coisa na sua casa. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer, entendeu? Vá plantar no fundo do quintal uma cebola, uma batata, entendeu? E se acabar o arroz, bate na porta do vizinho e pede uma caneca.
Não, entendeu? Nada de ficar juntando comida dentro de casa, porque a comida que você junta dentro de casa faz alguém passar fome. Observar as pessoas que moram na sua região. Na rua, eu costumo dizer aos meus irmãos que escolheram viver a céu aberto, eu digo. São meus irmãos que escolheram viver a céu aberto. Dá uma rodada. Alguns se fixam muito nas nossas ruas, no nosso bairro. Vai até lá, ver se eles não precisam de uma comida, leva uma marmita, garante ele todo dia uma marmita de comida, cobertor se tiver frio, alimento, uma palavra, uma comida quente, uma garrafa quente de café, né? Você compra uma que vai custar tão baratinho, todo dia você enche, entrega para ele, ele devolve, você lava, enche, leva para ele. Pão, faz pão em casa se não achar caro. Compra o trigo e faz, fermento, vai gastar nada, faz um monte de pão. Vai distribuir pão para o povo, entendeu? E se você tem R$200, não fique escondendo os R$200, não. Entendeu? R$500, R$1.000, quanto você tem, desesperado aí. Ai, como é que vai ser? As minhas reservas vão terminar, entendeu? Aí o cara tem 100 mil, 200, 500 mil de reserva. Pode pegar lá R$5.000 desse dinheiro e transformar em medicamento, em alimento para ajudar o próximo. Entendeu? Pensa nessas coisas, pensa nas responsabilidades que você tem com o outro. E aí você vai ver que você, se o seu CEP estava para entrar nessa conta, ele vai sair de lá. Por amor, por dedicação, por solidariedade. Entendeu? Estava para entrar, mas saiu. Porque você avançou no trabalho de caridade, entendeu? E se você já faz, continua fazendo. Entendeu? Se precisar ir na rua, vá. Se precisar fazer suas coisas, faça. Com responsabilidade, faça. Nesse momento eu estou sozinho no meu apartamento, né? Porque a Denise tem que ficar. Ela tem 2 netos agora, que os meninos me deram também lá. Ela tem que ficar lá. E ela também não pode se mexer por algum motivo. Mas eventualmente ela vem aqui em casa. E aí, com todos os procedimentos e tal. Entendeu? Mas assim, eu caminho todos os dias, eu faço aula de voz todos os dias, eu pego o sol quando tem todos os dias, eu arrumo uma fresta na janela, na varanda, no terraço do prédio, eu arrumo um lugar. Eu sempre arrumo um lugar para pegar um pouco de sol, para pegar um pouco de ar, para respirar. Entendeu? Quando acabar essa quarentena, por exemplo, quando eu sair, eu vou estar absolutamente imune, entendeu? Assim. Veja só também, gente, eu também não estou correndo atrás de ficar imune e não ficar imune. Eu não tenho nenhuma doença pré-existente, meus exames de saúde, deixa eu acabar de fazer exames 15 dias antes, e são maravilhosos, entendeu? Então, assim, é ter fé, esperança, caridade, solidariedade, abrir os braços para o outro, observar todos que estão à sua volta, dar um sorriso, não para de dar bom dia, entendeu? Continua dando bom dia, boa tarde, nem que seja da janela, entendeu? Chame o outro, ligue, bate na porta lá, manda um recado, fala pelo interfone, vê se está precisando de alguma coisa. Esse é o momento de solidariedade. Você tem 1.000, eu tenho 200, nós temos 1.200. Você tem 1.000, ela tem 500, eu tenho 200, nós temos 1.700. Então aí nós vamos comprar, jogar na mesa e dizer, bom, vamos pagar então a luz, o gás, o telefone, quanto sobrou aqui? Sobrou tanto, vamos comprar tudo de comida e vamos nos ajudar a gente e aos outros também, entendeu? E os meus 200 viraram 600 porque você compartilhou. Então agora é o momento de nós, o nosso planeta, o nosso povo, o nosso estado, o nosso mundo, entendeu? A nossa jornada, isso aqui é o nosso planeta, entendeu? Não é você, não é a sua família, o seu grupo. Não, somos todos nós, entendeu? Cada um num barco. Agora esse papo também de estamos no mesmo barco, não. Tem gente que está em barco grande, médio, pequeno, tem gente que o barco está furado, a água está entrando, tem gente que está precisando de socorro para tapar o buraco para o barco não afundar, tem gente que está em navio de 1.600 lugares. Então não estamos no mesmo barco. Estamos numa mesma situação no planeta, mas os barcos são diferentes. Tem gente com barquinho, precisa tapar o buraco, senão ele vai se afundar. Tem gente com mais de um furo, com 2, com 3, com 4. Tem gente com barco maior, até chegar a um grande navio. Então, olha onde você está e ajuda o que não está mais abaixo. Quem está acima também vai pensar a mesma coisa e vai te ajudar. Tenha isso. E assim, tenha fé, tenha esperança, entendeu? Tenha confiança.
entendeu? Que Deus é mais, que a espiritualidade existe, que você não está sozinho. Gente, foi quase um discurso, mas eu quero sempre contagiar as pessoas com a solidariedade, entendeu? O manto sagrado que passa na sua frente, o bloqueamento que você faz no teu corpo, entendeu? Você blinda o teu corpo com amor, caridade, ouvindo, ajudando, estendendo a mão, sendo útil. Você veja, ontem, eu quero só encerrar esse assunto contando uma história. Nós temos uma amiga atriz que está passando muita dificuldade, chegando próximo à fome. Me ligou aos prantos e me disse: estou diante de uma batata na geladeira e uma caneca de arroz. Aos prantos. Bom, eu desliguei o telefone e comecei a movimentar meus amigos para ajudar. Aí, alguém me informou que eu ia receber X reais de alguma coisa. Eu falei, nossa, olha que loucura, eu comentei isso com a Alessandra. Esse dinheiro entrou exatamente no momento, 2 horas depois. Então, esse dinheiro eu vou utilizar para comprar os alimentos e combinei com um amigo meu que mora mais perto, eu estou muito longe, eu boto na conta dele e ele vai lá. Eu disse, não vamos mandar bolsa de alimento, não. Eu falei, vamos tentar levar o dinheiro, porque eu conheço a pessoa, porque às vezes ela compra coisa que ela come, né? Às vezes pode não comer carne. Aí eu peguei e dispensei mentalmente esse dinheiro para isso. Menos de 8 horas depois, uma pessoa ligou e disse, eu queria ajudar o projeto do Renato com X. O dobro do que eu dei para ela. O dobro. O dobro. Então, eu ganhei isso, falei, que ótimo que você entrou, eu vou ajudar essa pessoa que está em dificuldade. Menos de 10 horas depois, uma pessoa ligou dizendo, eu quero ajudar, e a pessoa falou, vou ajudar assim, assim, assim. Assim, 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 é o dobro do que eu fiz que eu vou fazer para essa pessoa. Eu nem fiz, vou fazer, porque estou esperando as respostas hoje e amanhã para ver o que a gente recolhe. Então, estou dando um exemplo para vocês. Entendeu? Então, se você está guardando aí esse dinheirinho na sua mão, babá, enquanto você está guardando dinheirinho, o cara está lá fora passando frio, vai comprar um cobertor e cobrir ele, que alguém vai te dar em dobro. Entendeu? Como vem para mim. Estou contando uma história que é real. Não é? O tempo que você está ali contando aquele dinheiro que você juntou 60 anos, aquela poupança de 50, 100 mil reais, e guardando aquele bendito dinheiro, vai lá, gente, tira 5 mil, 2 mil, e vai cobrir gente, vai fazer marmita, enche o seu carro e sai distribuindo, entendeu? Bota esse dinheiro em movimento, vai dar comida a quem não tem, entendeu? Porque você vai desencarnar e o dinheiro vai ficar todo mundo brigando para gastar o seu dinheiro que você guardou para fazer aquela viagem que você não vai ter tempo de fazer se você desencarnar. Pensa em tudo isso que eu falei. Se vocês fizerem 1/3 e eu também fizer um pouquinho disso que eu estou falando para vocês, que eu também tenho que fazer a minha parte, todo mundo vai sair dessa em paz e feliz, entendeu? Sem traumas. Porque o número de pessoas que estão tendo problemas psicológicos é muito alto. Depressão, ansiedade. Por quê? Faça exercício, gente. Caminha dentro de casa, ajuda a não ter depressão e ansiedade. Faça aulas de voz, faça yoga, faça respiração com yoga, para você não ter essas depressões e tal. Você tem que fazer a sua parte, companheiro. Faça a sua parte, tá bom? Um abraço a vocês todos, um beijo para meus meninos todos aí do elenco, do Hannibal, do Semeador de Estrelas. Não é que todo mundo que me acompanhou me perdoe qualquer coisa. Lembre que eu sou uma pessoa que comete falhas. Eu estou igual a todo mundo aqui buscando a minha evolução. Então, se vocês quiserem culpar alguém, culpa a mim. Jamais os espíritos, a doutrina espírita, que ela é perfeita em todos os sentidos. Eu tenho as minhas deficiências. Entendeu? E vai lá, mexe o dedinho e liga aí, ó, tá aí embaixo, 21 97945 3356. Divaldo diria assim, 21 979453356. Você vai ligar gratuitamente, é um zap, não tem que pagar nada. Ajude o nosso Renato Prieto e a sua equipe. Um abraço, querido. Abraço, Renato. Abraço, amigos. Amanhã no YouTube, Luiz Carlos Preto e Haribo vai estar disponível, editado, bem bonitinho aí, a conversa minha com o Renato.
E quem não acompanha a Haribo ainda, aproveita e acompanha aí a nossa Haribo produtora aqui no Instagram. Beijão a todos. Beijão, Renato. Porto Alegre. Fica em paz. Beijão, querido. Tudo de bom.